Marcos, capítulo de número 7. Marcos, capítulo 7. Nós havíamos parado há 2 domingos atrás, pela manhã, falando sobre o Brasil, sobre esse período das eleições. E agora nós vamos retomar o capítulo de número 7, embora a gente não veja a hora de chegar ao dia 30, né? Ninguém aguenta mais essa tensão, e que Deus possa trazer livramento à nação brasileira, como nós cantamos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Eu costumo dizer que nós não estamos numa eleição, nós estamos num plebiscito. É um plebiscito. Talvez você não saiba o que é plebiscito. É uma votação que a população faz para decidir se ela vai assumir um parlamentarismo ou um presidencialismo. E, nesse caso, um socialismo à beira do comunismo ou a liberdade que tanto defendemos. Eu tenho dito para algumas pessoas que não é eleição, é um plebiscito. E nós precisamos fazer a escolha. Não há tempo para ficarmos em cima do muro. É um grande risco à nação. E a igreja tem que lembrar que Deus não tem aliança com o Brasil e nenhuma nação da terra. Deus tem aliança com a igreja. E a resposta do Brasil está na igreja. E se a boa parte da igreja que está dormindo, distraída, em cima do muro, e até cambaleando para o socialismo, ela acordar e se voltar para o Senhor, e voltar a congregar e se unir em oração, e buscar a Deus discernimento, e não deixar que a mídia podre traga a direção para a sua casa, mas você receba o discernimento do Senhor, é possível que a nação acorde. Então, diga para as pessoas que estão lá fora, que elas não estão numa eleição, elas estão num plebiscito. É verdade que algumas nem sabem o que é plebiscito. Elas sabem o perfume da Anitta. Elas sabem a música da Anitta. Mas elas não sabem o que é plebiscito. É um plebiscito, não é eleição. Ou é a liberdade, a nossa liberdade, ou é as restrições, a censura que já está voltando. E nós temos visto cada vez mais isso se acentuando. E nós já temos um exemplo maior da Nicarágua. Vamos ler a palavra de Deus em Marcos, capítulo 7. Verso 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. E invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes, e convocando ele de novo a multidão,
disse-lhe: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. E se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Que Deus abençoe a sua santa palavra, Ele fale conosco, como já tem falado até aqui pelos louvores. Pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Estamos no mês da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero apregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e proclama as teses da Reforma Protestante. Sola Scriptura, somente as Escrituras, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente pela graça, solus Christus, somente Cristo salva, e só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Esse é um dos capítulos onde você percebe uma grande parte do sermão de Jesus, de um discurso de Jesus, não para um público maior, mas para um público seleto, os fariseus e os escribas. A mensagem de hoje nós queremos falar sobre a verdadeira espiritualidade. E dentro dessa verdadeira espiritualidade, nós podemos pensar o que deve regular a nossa vida. Se a tradição humana dos homens, ou se é a pura palavra de Deus que deve regular a nossa vida. Todos nós estamos cercados de uma tradição, a tradição cultural, a tradição social, mas também nós temos uma tradição religiosa. A maioria aqui vem de uma tradição religiosa cristã, mas dentro dessa tradição religiosa cristã, nós precisamos olhar para essa tradição e examiná-la segundo o escrutínio das Escrituras Sagradas. Aquilo que passa pelo crivo da Bíblia Sagrada e procede da palavra de Deus deve permanecer. Aquilo que foi acrescentado, aquilo que foi colocado por tradição dos homens, aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus, deve ser removido. Talvez é muito difícil para nós lidarmos com isso quando nós enfrentamos até mesmo na nossa família, na nossa parentela, nos nossos vizinhos, nos nossos amigos, e talvez se olharmos para nós mesmos antes da nossa conversão, nós estávamos cercados de uma tradição religiosa dissociada das Sagradas Escrituras. Martinho Lutero disse que uma das maiores armas de Satanás para a humanidade se chama ignorância. Isso não é apenas válido para a igreja. Existe uma igreja hoje chamada cristã no Brasil, seja ela católica, protestante, grega ortodoxa, não importa os ramos de nomes de denominações que essas igrejas seguiram. Nós precisamos lembrar que há muitos dentro da cristandade analfabetos da palavra de Deus. Ontem mesmo conversava com uma senhora à porta da nossa casa, que ela visitou uma igreja cheia de tradições humanas. Não pode cortar o cabelo, não pode usar brinco,
tem que colocar isso ou aquilo, não pode fazer isso ou aquilo outro. E ela nos compartilhava sobre esta experiência que ela visitou a igreja, sem citar nome e a denominação. Olhando para essas práticas, não há nenhum respaldo bíblico de proibição quanto a estas coisas. É só um exemplo daquilo que nós temos de tradição humana. E aqui o que Jesus vai falar diante desse auditório seleto. É um auditório seleto porque o verso 1, acompanhem comigo, diz que estavam com ele ali reunidos. Acompanhem, fariseus e alguns escribas. A palavra fariseu significa literalmente cumpridor da lei. Era alguém que cumpria a lei. Era alguém que procurava cumprir a palavra de Deus. Mas ao longo dos anos, eles acrescentaram mandamentos que não estavam na Torá. Acrescentaram mandamentos que não foram ditos por Deus. Além disso, estavam ali escribas, que eram aqueles que faziam as cópias à mão. Não existia xerox naquela época. Não existia cópia. Alguém foi da época da escola pública, privada, mimeógrafo. A gente passava as cópias, não é? Mas que bom, alguns gostavam de cheirar o álcool, não é? Fazer o cheirinho do álcool da folha. A maioria meneou a cabeça aí concordando. Mas ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que hoje existem equipamentos para fazerem essas cópias rapidamente. Algumas páginas que são impressas rapidamente por minuto. Os escribas faziam as cópias à mão, eram manuscritos. Eram feitas à mão, inclusive não só na época de Cristo, mas até na época dos monastérios, dos monges na Igreja Católica Romana, do século IV até do século I, até o advento da imprensa de Gutenberg, as cópias eram à mão. Agora você imagina você fazer a cópia da Bíblia à mão várias vezes e você ainda ousar acrescentar mandamentos que Deus não mandou. Você dizer coisas que Deus não disse. Você estabelecer regras e mandamentos que Deus não falou. E o mais terrível, ficar apegado a essas tradições humanas muito mais do que a palavra de Deus. Existe uma palavra muito clara no livro de Deuteronômio, no livro de Provérbios, no livro de Apocalipse, capítulo 22. Essas três afirmações estão nesses três livros. De maneira alguma nós podemos acrescentar à palavra de Deus nenhum mandamento. Além disso, está escrito, não podemos tirar, extrair, subtrair da palavra aquilo que está escrito. E naquele dia, prestaremos contas a Deus daquilo que conhecíamos das Escrituras Sagradas e não obedecemos. A palavra, no capítulo 7, nós vamos dividir a nossa pregação em 4 elementos. Primeiro, a acusação. E a acusação está no verso de 1 a 5. Os escribas e os fariseus vão acusar Jesus que ele está quebrando a tradição dos homens. E Jesus veio para quebrar mesmo. Segundo aspecto da pregação é a refutação. Jesus vai refutar essa acusação dos escribas e dos fariseus. O terceiro aspecto é o preceito, o mandamento, que Jesus vai ressaltar no verso 14 ao 16. E por fim, a explicação do verso 17 ao 23, onde Jesus chama os seus discípulos e explica aquela parábola que ele havia dito. Acompanhem comigo pela lógica. Primeiro ponto, a acusação. Quem são os acusadores? Verso 1. São os religiosos. As pessoas que Jesus teve mais dificuldade no ministério, na caminhada com Cristo, foram os religiosos. As pessoas que fizeram mais objeção, mais
objeção ao ministério de Cristo foram os religiosos. Não há nenhum problema em ser religioso, ter uma religião. Não há nenhum problema. O problema é quando nós colocamos na nossa religião mandamentos que Deus não disse. Essa semana os judeus estão celebrando Shmini Torah, o dia da alegria da lei. Estão celebrando a festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos, 7 dias. Há poucos dias atrás eles celebraram o feriado mais importante, mais sagrado, que é o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Esse dia, na tradição religiosa judaica e na Bíblia, era o dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para expiar os pecados da humanidade. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava. E na tradição judaica, eles não têm hoje mais o templo. Eles não têm hoje mais o sacrifício, a coluna, o altar, o animal para ser sacrificado. Você já deve ter visto por aí alguns judeus ortodoxos de preto. Eles estão afirmando pelo preto que eles estão de luto, porque eles não têm direito ao templo. Lá está a mesquita de Omar. Eles não têm mais direito a fazer sacrifícios de animais para expiar pecados. Eles só têm a sinagoga. Eles se esqueceram que Oséias, capítulo 3, falou: vem dias, diz o Senhor, em que Israel ficará por muitos dias sem templo, sem coluna, sem sacerdote, sem oferta, sem altar, até que venha o descendente de Davi nos últimos dias e reine sobre eles eternamente. Eles não se dão conta. E o que é que eles fazem no dia do Yom Kippur? Eles fazem o jejum mais severo. Do pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, os judeus não bebem água. Não comem nada. As únicas pessoas que bebem água e comem e tomam leite na mamadeira são os bebês. Porque as crianças, os adultos, os jovens e adolescentes, os que puderem, vão jejuar um jejum absoluto. Eles vão clamar a Deus pelo jejum deles, pelo mérito deles, pelo esforço deles, para que Deus escreva o nome deles no livro da vida por mais um ano. Olha a tradição religiosa. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que eles deveriam orar para que Deus escreva o nome deles no livro da vida por mais um ano. A tradição religiosa faz com que não enxerguemos a verdade do Evangelho. Assim como eles têm as suas tradições, nós também temos tradições. Às vezes nós criticamos algumas igrejas que têm tradições religiosas, mas nós temos também o perigo dessas tradições humanas. Não significa dizer que vamos ser relativistas. Não significa dizer que vamos fazer o culto de qualquer jeito. Não significa dizer, já que é assim, que nós temos as tradições, então vamos levar do nosso jeito. Não, nós temos que examinar as nossas práticas cristãs, a nossa liturgia, para saber, isso tem respaldo bíblico? Como é que o culto a Deus deve ser estabelecido? Aprendemos uma prática de chegar a Deus, fazer um culto com repetições. Quando você olha para o Sermão do Monte, Jesus disse, quando orardes, não usem de vãs repetições, porque os pagãos entendem que repetindo muito, suas orações serão ouvidas. Mas Jesus disse, não é assim que vocês vão fazer. São as tradições humanas. É esse grupo que está impedindo Jesus de desenvolver o seu ministério. Essa é a identidade dos acusadores, verso 1. Vamos ainda sobre a acusação, a prática dos acusadores, verso 3 e 4. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição de quem? Tradição de quem? Do judaísmo? Não, dos anciãos.
dos homens. São tradições humanas. Versículo 3, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Aqui não era lavar as mãos antes das refeições. Todo mundo aqui se espera que se lave as mãos. Um dos lugares que tem mais bactéria é no volante do trânsito. Chego em casa, já vou logo lavar a mão. É muita bactéria. Tem pessoas que vão ao banheiro, mas não lavam as mãos e vão direto para a mesa, para a cozinha. Nem precisa perguntar se é número 1 ou número 2, vai lavar a mão. Tem pessoas que saem do banheiro num shopping, não lavam as mãos. Não é dessas mãos que ele está falando, são rituais que ele acrescentaram ainda nas refeições durante o dia para lavarem as mãos além do que é necessário. Verso 4, e quando eles voltam da praça, não comem sem se aspergirem, ou seja, sem se purificarem, porque eles entendiam que foram contaminados com aquilo que vem do lado de fora. Verso 4, e há muitas outras coisas que receberam para observar. Olha só quanta tradição de homens, lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Eu faço questão de contar essa história, quando em 95 eu estava em Israel, ainda jovem, solteiro, eu fui comer num restaurante, era Shabat, já tinha chegado o sábado, com o pôr do sol, 5 horas da tarde. E não pode ligar fogão, nem micro-ondas no hotel. E eu fui tão inocente falar com o chefe para dizer, da cozinha, olha, a sopa está fria. Ele disse, that's ok, você pode esquentar ali no micro-ondas. Põe lá no micro-ondas. Eu falei, ok, tá bom, vou esquentar. Eu não gosto de micro-ondas, mas tudo bem. Coloquei. Quando eu vou me sentar para tomar a minha sopa, o chefe da cozinha mandou uma pessoa do hotel que perguntou para ele, a mesma pergunta minha, e a pessoa que era um judeu veio perguntar, o senhor pode esquentar a minha sopa, por gentileza? Aí a ficha caiu, eu entendi que eu podia ir para o inferno, esquentando a sopa dele no micro-ondas. Porque para um judeu, no dia de sábado, não se pode acender fogão. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que é proibido acender fogão no dia de sábado. Mas o modus operandi, a cabecinha deles, deve ser entendida também à luz da Bíblia. Acompanhe o raciocínio. Naquela época não tinha forno micro-ondas. Naquela época não tinha fogão a gás. O fogão era a Érica, que mora lá em Olambra, Santo Antônio de Posse, que é pertinho de Olambra, era pegar a madeira na mata, ela quer cozinhar hoje um carneiro no almoço que o Felipe trouxe. Então, muito bem, a Érica vai andar 3 quilômetros para pegar a madeira, ela vai voltar mais 3 quilômetros com a madeira para casa e ela vai cozinhar. Então você faz as contas. 3 mais 3, 6, mais 2 horas até cozinhar o carneiro, 8. Ela já perdeu boa parte do dia. E no dia do Senhor, eu tenho que dedicar aquele dia para as coisas do Senhor, para buscar ao Senhor. Deus não disse jamais que é proibido ligar fogão. Nos dias de hoje, Deus dizia, pode ligar o fogão que é mais rápido. Pode ligar o forno a gás que é mais rápido. Mas hoje você tem, inclusive, igrejas aqui no Brasil que proíbem ligar o fogão no dia de sábado. O mandamento dos homens é primazia em relação ao mandamento de Deus. E Deus nunca disse isso em lugar nenhum. E aí os rabinos começaram a criar, no período do cativeiro babilônico, os critérios do que pode e do que não pode fazer no dia de sábado. E aí começou-se a ensinar, é permitido, é proibido, não pode, pode. Eles eram a autoridade que era consultada pelos judeus de toda a região, que foram exilados, que não estavam mais em Jerusalém, e eles perguntavam, o que é possível fazer? E foi nessa época do período do cativeiro babilônico,
e do período dos 400 anos entre entre Malaquias e João Batista, que surgiu essa classe religiosa chamada fariseus e saduceus. As duas correntes têm pontos em comum, mas ambas têm visões diferentes teológicas, doutrinárias. E ambas estão carregadas de tradição humana. Tem coisa boa? Tem, mas eles se tornam tropeço no ministério de Jesus. Quantas vezes nós vamos agradar mais aos homens do que a Deus, por causa das nossas tradições? É nessa hora que os acusadores, a prática deles é essa. Eles estão mais focados na lavagem, na limpeza, na purificação. Agora vamos para a pergunta dos acusadores. Eles perguntam no verso 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Vamos ver, qual foi a pergunta? Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Por que não andam os teus discípulos de conformidade? Eles não perguntam com a tradição da Torá, com a tradição da palavra, com a tradição da Bíblia. Irmãos, nós temos uma igreja aqui em São Paulo, na capital, que o pregador afirmou há alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, que a Bíblia está desatualizada. Que a Bíblia precisa ser atualizada. Com certeza, nesta igreja, a doutrina dos homens impera e prospera. Aliás, é esta igreja e outras que têm recebido também verbas de ONGs, de governos anteriores, e que hoje usam seus púlpitos para pedir votos e pregar acerca de candidatos cujos princípios são totalmente contrários aos princípios da palavra de Deus. A tradição dos homens tem dominado em muitas igrejas, menos a tradição da palavra de Deus. Não há nenhum problema com a tradição. Todo mundo aqui tem tradição. Levante a mão os italianos, por favor. Então tem muito pão, tem muita massa, tem muito molho italiano. Ok? Quantos nordestinos temos aqui? Levante a mão. Tem muita macaxeira. Tem muita pamonha. Tem muito forró na tradição. Embora a gente não dança forró, mas tem muita tradição. Tem muito maçunim. Agora eu vou esbanjar aqui. Muito maçunim, muito sururu. Nem sabe o que é isso. Aqui em São Paulo é mexilhão. Tem que ir lá para Maceió para aprender o que é maçunim. Isso é tradição. Vai pegar aqui em São Paulo, dizer um nordestino, eu quero cuscuz. O cuscuz vai ter ovo, ervilha, peixe. Esse é o cuscuz paulista. O cuscuz no Nordeste é outro, é cuscuz de massapuba, da massa da mandioca. É cuscuz de milho, ralado na hora. E aí come com carne seca, põe um pouquinho de leite, ovo frito. Pastor, não fala não, eu estou com fome. Mas é a tradição. É a tradição. Você tem a tradição. Eu achei muito estranho quando me ofereceram aqui. Uma vez eu fui almoçar com a minha esposa, a pessoa fez um almoço muito querido, muito especial. É um prato maravilhoso, mas não faz parte do meu repertório, entre aspas, da minha bagagem cultural, da minha tradição familiar, joelho de porco. E aí eu olhei para minha esposa disse, joelho de porco, joelho de porco. Eu falei, bem, como nós somos nordestinos, vamos ser bem despachados. Eu falei, irmã, está uma delícia, sem provar, mas a irmã vai me dar uma panela, que eu vou fritar 2 ovos, me dá um pouquinho de manteiga que eu vou comer, porque eu sou de casa. E a irmã não vai ficar chateada, porque a gente não vai comer o joelho de porco. Eu não como. É uma delícia. É a tradição. A tradição religiosa também não é diferente. E nessa hora nós temos que examinar pela tradição, passando ali a baliza da palavra de Deus, o que a Bíblia diz.
o que a palavra de Deus diz sobre isso. O que a palavra de Deus e a história da igreja diz sobre isso nesses 2000 anos. Então, meus amados, Jesus vai ser abordado por eles com essa pergunta: por que andam os teus discípulos? E a resposta de Jesus vem agora, é a refutação, a segunda parte. Vamos para o verso 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. E Jesus já refuta eles chamando uma palavrinha que naquela época era muito conhecida. Eram os atores que usavam máscaras, que representavam papéis que não era a realidade da vida deles. Eles estavam encenando, e ele usa a palavra hipócritas, porque era um ator teatral que desempenhava um papel de uma outra pessoa. O que Jesus está querendo dizer é que eles estavam ensinando uma coisa que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Que eles eram tão hipócritas que eles criavam regrinhas, que eles criavam mandamentos. Eu dou risada que às vezes tem uma pessoa de uma igreja lá, aqui do interior de São Paulo, e é uma mulher, ela é muito engraçada, é muito meme feito contra ela, mas ela precisa de muita sabedoria porque não tem. E a palavra de Deus. E ela já chama logo a TV de caixote de Satanás. Mas o grande problema é que na década de 70 teve igrejas que proibiam televisão. Só que a televisão não é caixote de Satanás, é uma tecnologia. Agora, dentro da televisão, aquilo que vem de programa, eu tenho o termômetro, a baliza para dizer: eu não vou assistir. Eu não vou ouvir esse programa. Isso aqui é contra os valores da palavra de Deus. Por que muita gente está em cima do muro nestas eleições? Porque a dona Rede Globo domina a casa, as clínicas de consultório, de odontologia, todos os aparelhos de TV estão ligados a uma emissora que é inimiga da nação, que joga medo, que joga terrorismo, desde a época da pandemia e bem antes. E a população vai ouvindo e assistindo porque acha muito bonito e não tem senso crítico. Porque, como eu falei, sabem do perfume da Anitta, sabem da roupa da marca da Anitta, mas não sabe quase nada da história do Brasil. E até mesmo do livro da Bíblia, se eu disser, abre o livro de Abacuque, vai pensar que é nome de perfume do Neymar. É uma população distraída. Essa semana eu vi um outro candidato aí à presidência da República dizendo em um vídeo, algum tempo atrás, para os seus aliados, de que é muito bom enganar os pobres e os miseráveis que vivem na miséria para mantê-los reféns. É só fazer promessa que vai ter churrasco, picanha, cervejinha, dança. E é assim que nós não temos no Nordeste brasileiro, e eu sou nordestino e amo o Nordeste. Tem muita gente esclarecida, mas tem muita gente ainda manipulada pelos coronéis, pelas tradições dos homens, pelas mentiras, pelas narrativas que são trazidas. E às vezes, queridos, olhando para a igreja, nós também precisamos estar sentados no culto como agora nós estamos e olhar para a Bíblia Sagrada e saber se o que está acontecendo no culto tem base bíblica, tem respaldo bíblico. O texto, Jesus disse e o chama de hipócritas. Ele descreve essa figura cuja vida é uma atuação sem nenhuma sinceridade. A segunda refutação de Jesus é que ele revela a inversão dos valores dos seus acusadores. Verso 8. Ele diz, vamos ler em voz alta, olha a refutação de Jesus. Vocês estão negligenciando, leiam, o mandamento de Deus e guardais a tradição dos homens. É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão negligenciando a palavra de Deus em detrimento, em função de apoiar a tradição dos homens.
o outro aspecto da refutação de Jesus é que Jesus vai apontar o desvio dos seus acusadores. Veja os versos 7 e o verso 13. Ele vai alterar e vai trazer uma palavra para chamar a atenção deles para algo muito mais importante. E ele começa a dizer: o culto de vocês é em vão. Veja o verso 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Verso 9. E jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Veja bem, nós temos uma regra, vou citar um exemplo aqui que a gente pode aprender melhor nessa prática, nesse exemplo. Existe uma regra em algumas igrejas, que é uma regra que não está literalmente na Bíblia, essa regra, um exemplo, eu não posso servir a Santa Ceia para quem não é batizado nas águas. Aonde está isso na Bíblia? Não tem. Agora veja, eu estou olhando para a irmã Mari, ela se converteu a Cristo há 2 meses atrás, ela não se batizou ainda. Eu estou acompanhando a vida dela, eu já a conhecia antes dela se converter, então eu conheço o antes e o depois. Eu estou fazendo o discipulado dela e eu estou percebendo a mudança de vida nela. Então isso é muito claro de que ela teve uma genuína conversão. Ela está hoje no culto, ela não se batizou nas águas ainda, mas hoje vai ter Santa Ceia. Aí o pastor Fernando chega e diz: você não vai participar da ceia. Depende. Veja, se eu fizer isso de púlpito para todas as pessoas que não foram batizadas e autorizar que todas elas participem da ceia, é um perigo. Ela eu conheço, mas as outras 9 pessoas eu não conheço. Será que houve uma genuína conversão? Nós já acompanhamos casos aqui na nossa igreja de pessoas que sentavam-se aqui à frente, saíram das drogas, saíram da prostituição, da maconha, da cocaína, colocamos lá no Padre Haroldo, na instituição aqui de recuperação, só que a pessoa ainda estava na fase de acompanhamento, discipulado, e a gente pôde perceber que não havia ainda uma genuína conversão. Para essas pessoas, algumas pessoas, não por conta da droga, né? Porque eu conheço pessoas que saíram das drogas e foram transformadas pelo poder de Deus, assim de uma maneira tremenda. Mas você não pode, de uma forma geral, dizer: olha, está liberado todo mundo participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia é a mesa do Senhor, para aqueles que são do Senhor. Porque Coríntios fala que quem come e bebe dos elementos da mesa de forma indigna, receberão condenação. Então, nesta hora, na hora que eu cheguei em off, e chamei a Mari e disse: não, eu vou autorizar você a participar da ceia, porque no mês seguinte você vai se batizar. Mas você se converteu, pode tomar a ceia. Tranquilo. Uma vez alguém estava aqui na igreja e a pessoa falou: pastor, o casal que visitou tomou a ceia. Eu digo: eles tomaram um suco de uva e um pedacinho de pão. Que convertidos eles não são, nem sabem o que é isso. Eu não posso falar em detalhes, porque eu estou ao vivo, mas eles pertenciam a um outro grupo religioso, totalmente agnóstico. Assim, agnóstico, eles se diziam agnóstico, mas eles nem eram nada, mas ao mesmo tempo tinham umas filosofias da vida, e eu dizia: eles tomaram suco de uva e um pedacinho de pão. Agora, aqueles que estão chegando à igreja, que estão frequentando, e que nasceram de novo, eles podem participar, mas um detalhe: eles devem se batizar nas águas para confirmarem que são filhos de Deus no reino celestial. Inclusive, nós cantamos hoje a música Glória, glória, os anjos cantam. Aonde? Qual é o advérbio? Lá. Lá onde? Lá não é cá. É lá. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória. As harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus. E o refrão?
por mais um remido entrar na Jerusalém celestial. Amém? É isso. Então estão arrolados na igreja Jerusalém celestial. A tradição dos homens, no verso 9, Jesus está refutando ainda. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Vocês estão percebendo que várias vezes Jesus enfatiza tradição dos homens, vossa tradição, tradição dos homens, vossa tradição. Verso de número 10. E aí ele vai refutar agora, ainda nesse período de refutação, por conta de um exemplo que eles cometiam. Era uma oferta chamada Corban. A palavra Corban quer dizer dedicado a Deus. Dedicado a Deus. Bem, e vamos ver o que diz o verso 9. Verso 10. Pois Moisés disse. Então veja, Jesus está dizendo o que é que Moisés falou. Vamos ler juntos? Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, será punido de morte. Uma vez eu falei para uma jovem que se levantava contra o pai e a mãe, de uma forma terrível, eu disse, você já comprou o caixão? Ela tomou um susto, mas caixão? Você tem plano funerário já? Plano funerário, pastor? Sim, você vai morrer já já. Seus dias estão contados. Porque aquele que não honra pai e mãe, a Bíblia diz, o que é que diz o mandamento? É o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Então o contrário é verdadeiro. Desonra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam abreviados na terra. Então faça logo um plano funerário. Se você for dessa linha. Aí o que eles fizeram, os espertos? Eu tenho um mandamento. E o mandamento é honrar, não é só honrar a bênção. Né? O nordestino fala muito isso, aqui no sul não tem não. Né? A gente, nordestino, até para sentar à mesa, a tradição portuguesa, europeia. Sentar-se à mesa, como é que se senta? Não se senta, tem que primeiro deixar o pai sentar e a mãe sentar. Só sai da mesa quando o pai autorizar ou pedir licença. E olhou para o pai e a mãe no primeiro dia, na primeira hora do dia e na última hora da noite. A bênção, pai. Quem foi dessa geração? Ou só eu que sou ET. A bênção, mãe. Ok? A bênção. E aí, qual é a resposta? Deus te abençoe. Mas isso não é só honrar. É cuidar do pai e da mãe na velhice. É dar suporte. E aí o que eles fizeram? Para se esquivar dessa missão de cuidar, o que eles faziam? Nós temos uma oferta dedicada a Deus, que nós damos a Deus para honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Verso de número 10. Quem maldisser o seu pai. Aí o verso 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser, ou ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é Corban, isto é, oferta para o Senhor. Corban quer dizer dedicado ao Senhor. Então, já que você deu a oferta Corban, olha aqui já o viés mercadológico. Né? Eu vou comprar a Deus. Eu vou dar o dinheiro, olha Deus. Tem muita gente que pensa assim, eu tenho uma conta gorda com Deus, porque eu faço minhas promessas, eu faço as minhas orações, e eu estou vacinado de problemas. Tem muita gente que pensa dessa forma. Mas o verso 10 diz que, verso 11 diz que eles pensavam assim, já que demos a oferta, então nós estamos dispensados, verso 12, de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Então o Corban era uma oferta dedicada que não havia nenhum problema, mas que não poderia dar aquela oferta e se esquivar da responsabilidade. E aí o versículo 13 diz, vamos ler juntos em voz alta, qual foi o grande problema? Eles priorizaram o Corban e se esqueceram. Se esqueceram não, se determinaram lá mesmo, não cuidar do pai e da mãe. Verso 13, invalidando todos a palavra de Deus
pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então Jesus está mostrando, não adianta dar corbã e negligenciar a missão de honrar pai e mãe. Portanto, Jesus refuta eles no verso 13. Vamos agora para o preceito. Nós falamos da acusação, nós falamos da refutação, vamos falar do preceito, do mandamento. Verso 14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Veja bem, meus queridos, não é o que vem do lado de fora que nos contamina. Na minha cabeça passa agora várias ideias, vários pensamentos que nós achamos que o que vem de fora nos contamina. Quando você se converte a Cristo, tem uma experiência profunda com o Senhor, nós sabemos de uma forma clara os ditames do mundo e as paixões do mundo. Por exemplo, você era alguém como Santo Agostinho. Santo Agostinho vivia no cabaré. Santo Agostinho, antes de ser santo, era um homem devasso, beberrão. Era professor de retórica. Era um homem muito culto, mas a sua vida era uma vida devassa. Ele se converteu. Eu costumo dizer que ele era o marido da esposa da cerveja devassa. Era um devasso. A sua vida era um engano total. Quando ele se converteu, ele conta isso no livro Confissões. Uma das suas amantes, das prostitutas, no outro dia o chamou. A conversão dele foi muito bonita. Ele estava em casa, naquela época não tinha os muros que nós temos hoje, apenas uma pequena divisão. E ele ouviu uma criança cantando: toma e lê, toma e lê, toma e lê, toma e lê, toma e lê. O que é isso, toma e lê? E como ele era professor de retórica, ele saiu incomodado e foi lá na casa da vizinha. E quando chegou na casa da vizinha, ele não viu ninguém. Ele viu um pedaço de papel do capítulo 13 de Romanos. Põe na tela Romanos 13, 13. Foi o texto que ele leu e se converteu. Ele leu esse texto. E alguém, a criança que dizia, toma e lê, toma e lê, toma e lê. Quando ele chegou na casa da vizinha, estava esse texto de Romanos 13. Naquela época não tinha Bíblia. As cópias eram à mão, manuscritas. E essa cópia ele leu, era a vida dele. Andemos dignamente como em pleno dia. Leiam. Não em orgias, bebedices, que era a vida dele. Não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. E ele se converteu. Acho que vocês não entenderam. Ele se converteu. E ele se tornou um dos expoentes da igreja cristã ocidental, tanto para católicos como para protestantes. Santo Agostinho é um dos expoentes da cristandade. É estudado na filosofia, na época da patrística, dos pais da igreja, e é um dos grandes homens que trouxe para nós uma teologia pura. Ele se converteu lendo a Bíblia. E é nessa hora que Jesus está dizendo, né, no verso de número 15, nada fora do homem. O que aconteceu com ele? Ele deixou de ir para as coisas lá fora do pecado, das orgias, das bebedices. Não é isso que contamina o coração do homem. É verdade, é o que sai do coração. O problema de Santo Agostinho era que o coração dele gostava do pecado, amava o pecado, mas quando ele se converteu, as coisas inverteram. Não é o que vem do lado de fora, mas é o que sai de dentro do coração do homem. Nessa mesma carta, Paulo vai falar das paixões da carne. Das paixões da nossa carne que nos puxam, que nos inclinam. Romanos 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Porque aonde está esse mal? No espírito.
E Paulo chega a dizer: miserável homem que sou, quem me libertará dos grilhões desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque a lei do pecado, a lei do Espírito da vida, já nos livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida veio habitar em mim, veio habitar em você, faz morada em mim, e agora é maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu posso vencer essas paixões, não na minha força, mas pelo poder de Deus. Mas Jesus disse bem claro que é o que vem do lado de dentro que contamina. Esse é o preceito. O mal não vem de fora, mas de dentro. Um dos grandes clássicos da educação, Emílio, de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau era professor de filosofia e ele era um dos contratualistas. Socialista, comunista também. Ele dizia que o homem é bom, nasce bom. E quem contamina o homem é a sociedade. Na eternidade, se eu encontrar com ele nos corredores do outro lado, não sei para onde ele foi, que lado ele está, e eu quero estar do lado do Senhor, eu vou perguntar para ele: e quem da sociedade contaminou esse homem? Porque se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, mas a sociedade é formada de homens. Quem corrompeu esses outros homens? A barata? O rato? O sapo? O mosquito? O leão? Então ele é um dos homens mais citados hoje no campo do direito, porque ele era contratualista, no campo da filosofia, e o homem é bom. O homem não é bom. Jeremias 17 diz que ele é miseravelmente corrupto. Que o coração do homem não é bom. Pelo amor de Deus, não curta no Instagram quando algum amigo seu colocar assim: siga o teu coração. Aí tem gente que diz no Instagram: que frase máxima. The best. Siga o teu coração. Aí eu coloco lá, para quem coloca no Instagram, eu coloco Jeremias 17, o teu coração e o meu é corrupto. Ai, pastor, isso só estraga a alegria. Porque ele está falando, não é que você não presta, ele está falando que a nossa natureza é má. Que o nosso coração é propenso. Você pode olhar para a pessoa mais linda e mais chique, mas Deus olha para cada um de nós e vê lá dentro a inveja, a soberba, a ganância, a avareza, o ódio, a ira, as fraquezas, os medos, a angústia. E nós não estamos enxergando. Então essa fraqueza do nosso coração veio da natureza adâmica. E é isso que Jesus está mostrando para eles. Verso 15, nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. E agora ele vai explicar que em vez das purificações cerimoniais, nós devemos afiar o nosso entendimento e os nossos ouvidos. Há pessoas que pensam que basta apenas colocar os pés na igreja e elas já serão recebidas nas mansões celestiais. As pessoas pensam que basta colocar os pés no culto, que já se agradou, que já agradou a Deus. Eu fui de uma época que nós entrávamos no culto lá em Maceió, numa igreja, e eu lembro que a pessoa ficava domingo à tarde, à noite, enquanto o pastor pregava, com um rádiozinho, ouvindo CSA e CRB. Quem ganhou? O pastor pregando. A tradição. O culto sendo ali realizado, adorando a Deus, e o homem priorizando na casa de Deus o resultado do CSA e do CRB. Aqui seria Guarani e Ponte Preta. O texto avança depois dessa refutação de Jesus para a explicação. Eu queria que você anotasse. A verdadeira pureza, ela tem a ver com o coração e não com o estômago. O verso 21, Jesus diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem
os maus desígnios. De dentro do coração. Eles estavam muito preocupados com a comida. Verso 2, com lavar as mãos. Com o que é que deve se comer. Verso 3, não comem sem lavar as mãos. O verso 4, a lavagem dos copos, os vasos de metal. Eles estavam preocupados com a liturgia, mas eles não estavam preocupados com o coração. Quando nós entramos neste culto, nós devemos pensar, Senhor, lava o meu coração. Purifica o meu coração. Há um versículo em Isaías, capítulo 1, que Deus fala: quem disse a vocês que eu só quero os vossos pés dentro do meu templo? Vocês colocam os pés, mas não colocam o coração. Aproveitando e trazendo ensinamento, não adianta dizermos que somos cristãos e votarmos em candidatos que defendem pautas que não são cristãs. Uma delas, o aborto. Embora aborto para o executivo, por mais que candidatos falem isso, é uma pauta séria, mas quem decide isso é o legislativo. Mas o grande problema é o judiciário. Mas a questão toda que nós devemos pensar é que quando tal candidato diz que quer liberar as drogas e a maconha, instigado por uma cantora famosa, por que você vai vir daqui a 3 anos, 4 anos, pedir oração ao pastor Magrelo Fernando e outros pastores para orar para o teu sobrinho que está cheio de crack e cocaína? Deus vai dizer para você que o sangue desse sobrinho seu está contaminado com o seu, que orou por tal candidato. Significa dizer que nós podemos estar na casa de Deus, falando das coisas de Deus, cumprindo a obrigação e não afiando os nossos ouvidos e mentes com as Sagradas Escrituras. Você pode dizer que discorda de tal candidato. Eu não gosto da forma dele falar. Ok, e Deus também não gosta de você em algumas áreas, porque o candidato X não é perfeito. Ninguém aqui está votando em candidatos, em homens. Nós estamos falando de um perigo da nação, de princípios, de pautas. A questão não é ir com a cara de fulano, porque eu também não gosto nem de ouvir falar de Beltrano, que quando a voz dele aparece lá, eu já mudo de canal e desligo a televisão para não tomar um Rivotril. Porque é muito cinismo, é muita mentira e muita manipulação. Agora é muito triste ver uma igreja sem discernimento. Uma igreja que não tem sabedoria. E quando os problemas chegarem, porque chegam, tá? Eu acompanhei muitos casos de gente nas drogas. Pessoas que me ligam para pedir ajuda, emprego, trabalho, bicicleta, roupa para trabalhar. Ontem mesmo um me ligou, que veio do mundo das drogas. Agora depois os problemas vão chegar, as consequências vão chegar. Pastor, eu estou com um sobrinho. É culpa nossa. E se essa versão atual do STF amanhã tentar legalizar o aborto por um aparelhamento de Estado, por X candidato que seja eleito, a culpa é também da igreja manchada de sangue de aborto, por causa de um voto. Tem muita gente mais voltada para a picanha de certo candidato que disse que vai dar, que eu nunca vi, nem água chegou, quanto mais picanha no Nordeste. Água não chegou, quanto mais picanha. Ele vai dar cachaça. E eu conheço o mesmo candidato há muitos anos de uma família que hoje mora nos Estados Unidos, que viu o mesmo candidato antes de ser presidente, pelado, bêbado, destruindo um casamento aqui em Campinas, da noiva, que não era noiva dele. Porque ficou pelado só de cueca na piscina de tanta bebida que tomou no dia do casamento, que não era dele. É esse líder da nação que nós queremos? Eu não gosto do jeito que o outro fala. O que nós estamos precisando é examinar as Escrituras.
Porque naquele dia ficará muito claro a pergunta de Deus: como você e eu conhecíamos as Escrituras e fizemos o contrário do que as Escrituras dizem. E alguém insiste em falar que está havendo polarização. Escuta, não existe outra polarização a não ser a que desde do Éden começou. Quando o homem pecou, Deus criou a polarização. Haverá os descendentes da mulher, da linhagem piedosa que eu vou trazer, que é Jesus. E haverá os descendentes de Satanás, da natureza adâmica pecaminosa. Este vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. E o descendente da mulher, que é Jesus, aleluia, vai pisar a cabeça da serpente, vai frustrar os planos, e a vitória já é certa do Senhor naquele dia, que o Senhor se levantará, e a Bíblia diz em Romanos 14, até que os inimigos sejam postos debaixo dos pés de Cristo e da igreja. Deixemos as tradições humanas, a hipocrisia, os pés da igreja e a mente na Anitta e na liberação da maconha. Meus irmãos, está acontecendo uma grande guerra. Ontem, um candidato, que era a presidência da República, de um partido que se levantava contra o partido da corrupção, teve a coragem de ir ao jornal e dizer que vai votar nesse outro candidato que ele condenou todos esses anos. É uma verdadeira aglutinação, e é interessante que os que condenavam no primeiro turno e chamavam, que está proibido hoje falar a palavra, né? A gente é preso, nós estamos numa situação difícil, o que eles condenavam, fizeram aliança com o mesmo candidato. Isso é cinismo. E a igreja está envolvida nesse tipo de aliança, nesse tipo de candidato. Jamais. Ah, mas o outro não é perfeito. Ninguém está falando de perfeição. Está falando de princípios. Porque perfeição nós não somos perfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, olharemos para ele e seremos semelhantes a ele. E ele está trabalhando nas nossas vidas. Eu finalizo dizendo que os grandes males procedem do coração e não do ambiente externo. Jesus aponta como fonte de todos os sentimentos, aspirações e pensamentos dos homens, essa fonte é o coração. E Marcos vai citar 12 pecados que brotam do coração. Acompanhem comigo o verso 21. Desses 12 pecados, os seis estão no plural. 6 estão no singular. Os 6 primeiros falam de más ações, enquanto os últimos 6 falam do estado do coração, do direcionamento maligno. Vamos ver os primeiros que estão no plural. Primeiro, os maus desígnios. Uma palavra grega difícil, dialogismoi, que quer dizer os maus diálogos. É uma pessoa que está sempre dialogando com os seus erros. Sabe o que isso quer dizer? Tem uma palavra portuguesa melhor. Sempre arrazoando, tentando se justificar nos seus erros com a sua razão. Sempre cogitando, sempre deliberando. E são esses diálogos que provocam ações e estimulam o estado interior, que ele chama aqui de maus desígnios. A segunda palavra, o segundo pecado que ele usa, é a palavra porneia, prostituição. E é isso que tem escravizado muita gente no Brasil e no mundo. Agora mesmo tivemos um grande escândalo de um ator pego em crime de pedofilia e que, para ironia, conseguiu habeas corpus. Sabe que dia? No dia 12 de outubro, dia da criança. Aquele que aliciava crianças para a área sexual foi liberado no dia das crianças. Eu acho que o judiciário americano passa mal-estar ouvindo essas histórias. É a porneia, é a prostituição.
Agora estão pedindo uma atriz famosa, uma apresentadora, que se diz proprietária exclusiva das crianças do Brasil, está processando uma senadora que acabou de ser eleita porque ela falou uma verdade. E ela está buscando assinaturas. Já tem 150 mil assinaturas. Queridinha, 2 milhões de assinaturas foram dadas ao Rodrigo Pacheco para fazer o impeachment de um dos ministros do STF. O que são 2 milhões para 150 mil? E ele negou. E tinha sustentação. E a sua não tem. Porque nada é contra a verdade. E se você escutar, até porque outros jornais anteriores já haviam dito dos crimes que aconteciam na ilha de Marajó. E essa proprietária exclusiva das crianças do Brasil, do Paz e Amor, que fez um filme tremendo com uma criança, Amor, Estranho Amor. O próprio nome já dizia, estranho, pedofilia. Se levantando contra uma mulher cristã, pastora, de princípios e pautas cristãs. E o pior, cristãos defendendo a apresentadora. É uma guerra. É uma batalha. A terceira palavra que ele usa, furtos, roubos, furtos. Embora as duas coisas são distintas, mas existem 2 palavras para furtos na Bíblia. Cleptes, de onde vem cleptomania, cleptes e lestes. Lestes é aquele bandoleiro assaltante. Era o caso de Barrabás, eram lestes. Isso está lá em João 18:40. Cleptes é um ladrão que subtrai. Por favor, estou pregando, tá? É o caso de Judas, que furtava a bolsa. E a palavra usada aqui é clopai. O furto é a apropriação daquilo que não nos pertence. E é isso que Jesus está mostrando. E é coisa linda ver Zaqueu, que se apropriou por meio dos impostos do Império Romano, se apropriando do povo judeu, do dinheiro. Quando ele se arrependeu e se voltou para Deus, ele disse que restituiria 4 vezes mais. Já estava corrigido. E ele teve uma genuína conversão. Então está falando isso do coração, do coração. Irmãos, é uma tristeza, nós estamos em casa, as pessoas ligam para a nossa casa para pegar dinheiro dos idosos, para pegar dinheiro do INSS, para fazer empréstimos em nome de idosos. Isso é um horror. E às vezes são pessoas que estão dentro dos presídios. É do coração essa maldade, de se apropriar dos dados do outro, das informações do outro. Isso nasce no coração. Outro pecado que ele chama homicídio. Versículo de número 20, ele chama homicídios. Percebam que está no plural. É o assassinato. Mas também não se esqueça que a Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é um assassino. Quem odeia o seu irmão é um assassino. Agora ele vai falar do adultério, dos adultérios, que é uma violação dos laços do matrimônio. Mateus 5:28, Jesus disse que basta apenas olhar com um olhar de cobiça, já adulterou. E saindo da lista dos 6 pecados que estão no plural, agora nós vamos para os 6 pecados que ele cita, falando do estado, de um estado de direção do coração do homem e não da ação por si só, do fruto. O primeiro é o dolo. O dolo são as artimanhas da maldade, as artimanhas do engano. O dolo é uma palavra muito usada no direito, que é a maldade, fazer de má fé mesmo, de usar de maldade, de provocar aquilo. São as artimanhas do engano, verso de número 22, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia. Então ele cita aqui a palavra dolo. Ele cita a palavra lascívia, que é a sensualidade, verso de número 22. Ele cita a outra palavra, inveja, que é o desprazer de ver uma pessoa possuir algo. A palavra inveja em grego, invidia, vem do latim, que quer dizer olhar contra.
É um olhar que é contra. Foi a inveja que levou à morte de Abel. Foi a inveja que levou os irmãos de José a jogar José no poço. Foi a inveja de Coré, Datã e Abirão contra Moisés, que levantou ali uma mortandade de mais de 70.000 pessoas. Foi a inveja de Saul no coração dele em relação a Davi por causa de uma música que as mulheres cantavam. Saul matou a 1.000, Davi a 10.000. E a inveja, diz a Bíblia, é a podridão dos ossos. Geraram as palavras rancorosas do irmão mais velho do irmão pródigo. E crucificou Jesus, também a inveja. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, o irmão mais velho ficou chateado, com inveja. Porque o pai havia preparado um banquete. E Jesus contou a parábola dizendo que o pai falou para o filho mais velho: mas há tanto tempo você tem tudo isso aqui. E esse filho que estava afastado chegou. Então, a inveja não é demônio. Não tem demônio de inveja, não. Tem estado do coração de inveja. Não tem demônio de constituição, de dolo. O que existe, de fato, é a atitude do coração do homem. O próximo pecado são as blasfêmias, que são as palavras abusivas e difamações. O verso de número 23. Se puder corrigir, o som está super abafado aqui, eu agradeço. O verso de número 22 ainda. As avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, que são as palavras abusivas e difamatórias. Por fim, a soberba que precede a queda. E a loucura. E dizia um grande comentarista da Bíblia, nessa passagem, que talvez a loucura é o termo que resume aqui as 5 proposições anteriores. Porque quem provoca tudo isso, faz tudo isso, é um louco, é um insensato. Então ele finaliza com todos estes males, verso 23, vamos ler juntos? Ele diz: todos estes males vêm de onde? De dentro, e contaminam o homem. Deve ter doído para aquele auditório, porque eles estavam todos bonitinhos, arrumadinhos, refinados, limpinhos, lavaram as mãos, bactéria estava bem à distância, vírus bem à distância, porque as mãos foram lavadas, mas os ouvidos, o coração não estavam lavados. A tradição dos homens pode burilar o externo, mas não faz cirurgia plástica no coração. Só quem faz a cirurgia plástica no coração que muda é a palavra de Deus. E é essa mesma palavra que diz: eu dar-vos-ei um coração novo. Tirarei o coração de pedra e dar-vos-ei um coração novo, de carne, mole, sensível, que ouve a minha voz e obedece. Que Deus nos livre, a começar de mim, e você também, desta hipocrisia de estarmos tão apegados às tradições humanas e invalidarmos a palavra de Deus. Que Deus nos livre de olharmos para os outros, chegarmos a coer mosquito e engolir um camelo. Foi o que disse Jesus: vocês coam mosquito e engolem um camelo. Vocês são capazes de buscar as coisas mais pequenininhas, lavar as mãos até em excesso, lavar os pratos, as panelas da casa de Deus no ritual, na sua casa, para o ritual da festa que vocês vão fazer para Deus. Mas o coração de vocês está distante do meu coração. Que Deus lave a igreja,
Purifica a igreja, porque nós vamos terminar este culto cantando "Se o meu povo que se chama pelo meu nome". Há uma esperança para o Brasil. Mas veja, ele não disse "se o povo brasileiro", ele disse "se o meu povo". O grande problema hoje é que existem pastores de púlpito com doutrinas erradas, ensinamentos errados e aparelhagem de púlpito para ideias e valores políticos socialistas, com pautas contrárias à palavra de Deus. Os ritos, as músicas, os louvores, a pregação, está tudo indo perfeito na igreja. Mas o coração está contaminado com as ideias mais absurdas, contrárias à palavra de Deus. Aonde está a esperança? A esperança para o Brasil não está naquele candidato, no outro candidato. A esperança no Brasil está: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, põe a letra da música, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender. Então nós temos que nos arrepender das ideias erradas, dos conceitos errados. Podemos estar na casa de Deus, mas com as ideias erradas, com os valores errados. E eu creio que no dia 30 de outubro, se a igreja estiver unida neste propósito, Deus pode confundir o exército inimigo. Deus pode confundir. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Porque lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que enquanto o povo louvava e adorava, Deus confundiu os amonitas, os moabitas e os meunitas. Todos eles ficaram confusos entre si, estavam unidos e depois entraram em desunião, em confusão, enquanto o povo de Deus se humilhava, louvava, orava e se arrependia. Vamos ficar em pé. Por toda a tradição humana que nós temos priorizado e desprezado a Tua palavra, nós queremos Te pedir perdão, porque às vezes nós estamos em várias igrejas e não estamos em lugar nenhum. Nós estamos em igreja e colocamos os pés na igreja, mas o nosso coração não está na Tua presença. As ideias são erradas, as doutrinas erradas em nossa cabeça, o coração enganoso, as ideologias mentirosas. Nós queremos Te pedir perdão. Como é que Tu podes dar a vitória ao Brasil se uma parte da igreja está iludida, enganada, distraída? Ó Deus, domesticada por essas ideologias, acolhendo essas mentiras. Nós oramos hoje de manhã para que o Senhor abra os olhos da igreja brasileira. Oramos para que o Senhor abra os nossos olhos e encontre em nosso coração quebrantamento, arrependimento, contrição, que venhamos a nos despojar dessas mentiras, dessas narrativas, dessas pautas, dessas tradições humanas, mas que o nosso coração esteja livre, na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor levante na Tua igreja brasileira um coral, uma voz, uma trombeta que vai soar nos céus do Brasil, e de repente o Senhor virá e confundirá o exército inimigo da nação brasileira. Que o Senhor peleje pela igreja brasileira, que o Senhor peleje pelo Brasil, que o Senhor peleje pela Tua igreja e por cada um de nós, e nos dê a vitória no nome de Jesus. A esperança está em Ti. A esperança está em Ti, a esperança está por meio da igreja que vai se quebrantar e se humilhar, vai mudar as suas vestes, vai lavar as suas vestes, e o Senhor mudará a sorte do Brasil. Recebe a nossa adoração, batiza-nos com fogo, traz um batismo de santidade à Tua igreja, traz um batismo de arrependimento, abre os olhos da liderança brasileira, da igreja brasileira. Toca a trombeta, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Aleluia.